já lançou as notas no sistema, acho que vocês já viram, né? E no final, quem tiver alguma dúvida ou reclamação sobre a nota, fique à vontade, porque a gente vai abrir um espaço. Mas no final, porque como a gente ainda vai ter feriado, inclusive na sexta-feira, a gente não pode perder tempo só fazendo uma aula para discutir uma prova, né? Então a gente tem que trazer conteúdo novo. Então, quem tiver dúvida, reclamação, a gente recebe tranquilamente, a gente discute tranquilamente, mas no final, tá, gente? Agora, no comecinho também, eu queria trazer mais alguns avisos, que é o seguinte, na segunda unidade, a gente vai ter 6 pontos, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cada Boa ponto noite. desse, boa noite, boa noite. Cada ponto desse, pessoal, ele tem um exercício de fixação. Esse exercício de fixação, ele é obrigatório. Inclusive, quem não fizer, além de perder meio ponto, no caso da segunda unidade, na primeira foi um ponto, vai levar 2 faltas. Inclusive, boa parte da turma de vocês, acho que mais da metade da turma de vocês, não fez o exercício de fixação, não fizeram os exercícios de fixação da primeira unidade. Então, gente, aqueles exercícios são obrigatórios e vocês têm que fazer. Todos têm esse exercício, e esse exercício vocês não precisam acertar nada, basta para testar os conhecimentos, vocês já ganham meio pontinho. Aí eu já deixei o exercício de fixação do ponto 7 que a gente vai começar hoje, e também deixei um exercício da segunda unidade com 10 questões, o exercício de fixação tem 5. O exercício maior tem 10 questões, é um exercício que discute a responsabilidade internacional da China pela pandemia do coronavírus, com base, eu fiz um vídeo no YouTube, não sei se algum de vocês já acessou, mas falando sobre esse assunto, até porque responsabilidade internacional é assunto do ponto 8, ou seja, que a gente deve começar a semana que vem. Esse exercício vale um ponto, sim. Aí, o exercício de fixação do ponto 7 e o exercício em relação à pandemia do coronavírus, da videoaula, vocês têm que entregar até o dia 1º de maio, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim, para não acumular no final da segunda unidade, exercícios de fixação, eles vão ficar disponíveis para vocês fazerem mais ou menos 15 dias. Deixa eu olhar, daqui a 15 dias, acho que dá exatamente dia 1º. Professor, Oi, pode perguntar. aquela questão da Confederação Asiática de Futebol não estava abrindo o link, não. Não estava, provavelmente mudou em relação à época que eu tinha feito. Aí vocês podem lançar o nome no Google da entidade, que eu acho que é Ásia. Mas, enfim, quando tiver uma questão assim, o que predomina em primeiro lugar é o conteúdo da própria questão. Aquela entidade, ela é o quê? O que é que você acha que ela é? Eu errei. Não, mas pode falar, até porque aquilo não vale ponto, é só para testar os conhecimentos. Deixa eu ver o que foi que eu botei. Eu coloquei que ela era uma organização internacional de alcance regional. Não, é ONG. É Eu não sabia. ONG. Vai ser Pronto, esse é um estranho. dos assuntos, inclusive, que a gente vai discutir hoje, né, na aula de hoje, para vocês saberem a diferença entre ONGs e organizações internacionais. Então, aquilo é uma ONG. Todas essas entidades esportivas são ONGs, pessoal. São entidades criadas por instituições privadas, são instituições privadas. Boa noite, Raquel, que está entrando agora. Deixou aqui o seu boa noite. Todas são entidades privadas. Todas são ONGs, mas hoje a gente vai falar sobre isso, inclusive porque vai ser objeto, boa noite, Ellison, vai ser objeto de isso, da gente vai explorar na prova e também nos exercícios. Agora, como eu disse, eu chamo a atenção de vocês, façam os exercícios de fixação. Cada exercício de fixação que vocês fizerem na segunda unidade vão ganhar meio ponto, são 6, né? Então vocês têm 3 pontos aí. E também, pessoal, se você não fizer, inclusive da primeira, viu? Eu vou lançar as faltas na semana que vem. É porque eu não tive tempo, que essa semana foi muito corrida, porque eu estava terminando de somar as notas, corrigindo o TCC. Mas semana que vem eu vou lançar as faltas de quem não fez os exercícios de fixação. São 2 faltas a cada exercício, tá? E em relação ao exercício de fixação, não importa se acerta. Porque, como eu disse, o objetivo do exercício de fixação
é simplesmente você testar os conhecimentos, mas aí não importa. Basta você fazer que já garante esse meio ponto por cada. Então, por favor, avisem aos colegas que não deixem de fazer o exercício da de fixação da segunda unidade, porque o da primeira, eu acho que a turma de vocês foi a que menos fez, das turmas que eu tenho. Eu tenho mais 3 turmas da mesma disciplina, né? E a de vocês acabou sendo a que menos fez. Então, façam. Pronto, esse é o primeiro assunto. O segundo é que a gente vai agora começar a exposição do ponto 7, e a gente vai ver melhor essa questão da diferença de ONG para organização internacional e outros tipos de sujeitos de direito internacional também, como a pessoa natural e os estados soberanos, falar um pouquinho, inclusive, sobre as empresas, que também tem essa questão. E, por último, aí a gente fica à disposição de vocês, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre nota, fazer reclamação, tirar qualquer dúvida, saber se foi computado ou não. E em relação a essa fixação, até não. Teve gente que fez provas muito boas, mas não ficou com 10 porque não fez exercício de fixação. Né? Mais de um aluno fez prova muito boa. Inclusive, na minha disciplina, como eu sou, já vocês já notaram, eu sou um pouquinho exigente, você tirar 8 e 9 na minha disciplina já considero uma boa prova. 9 já é excelente, 8 já é uma prova muito boa. Sim, mas vamos lá apresentar, né, o assunto. Pessoal, qualquer coisa, quando eu estiver apresentando os slides, perguntem no áudio ou peçam para um colega ler, porque eu não consigo ver no meu computador aqui, ao mesmo tempo eu não consigo ver o chat e não consigo ver os slides, né? Eu só fico vendo essa tela aqui que tem os slides. Então, ponto 7, sujeitos de direito internacional. E o que é que seriam, primeiramente, o que é que seriam sujeitos de direito? Sujeitos de Professor, direito... Oi, desculpa pode interromper. falar. Tem como o senhor disponibilizar esse slide para a gente no Classroom? Já está disponível. Lá Certo. onde tem o exercício de fixação, no menu que tem exercício de fixação do ponto 7. Certo, certo. Aí tem o exercício de fixação e tem só o slide, sem a minha explicação. E, aliás, Rayane vai gravar, acho que daqui para a semana que... Não, eu pedi para ela mandar até o dia 27. Rayane, que é a monitora, né? Pronto, uma pessoa que vocês podem explorar, Rayane, inclusive eu já falei com ela, viu, que vocês tiveram alguma dificuldade na minha disciplina, que ela é a nossa monitora, ela vai gravar, inclusive, um vídeo sobre o ponto 9 e a gente vai disponibilizar antes do final do mês. A gente já combinou, se reuniu hoje, né, porque ela é a monitora. Então, ela vai fazer um videozinho falando do ponto 9. Então, gente, todos os slides vão ser disponibilizados sempre junto com o exercício de fixação, tá? E aí eu dou explicação aqui ao vivo de cada ponto desse. Eu não vou gravar porque eu estou um pouquinho corrido esses dias, aí eu não vou fazer a gravação prévia. Mas eu disponibilizo com certeza todos os slides. Bem, gente, e prévia, já tá? Eu vou colocar, antes de começar cada aula, eu vou começar sempre colocando, às vezes até um dia antes, ou no mesmo dia, mas aí a gente já deixa disponível. Então, vamos falar aqui do ponto 7, sujeitos de direito internacional. Antes de falar de sujeito de direito internacional, precisa saber o que são sujeitos de direito, que talvez o professor de introdução, de introdução ao direito, ele não pôde falar sobre isso. Mas sujeito de direito é toda aquela pessoa ou entidade que pode adquirir direitos ou obrigações. Esses são os sujeitos de direito. No direito interno, tem 2 sujeitos de direito. A pessoa física ou pessoa natural, que é o ser humano nascido com vida. Reparem, é o ser humano nascido com vida. Antes, não conta. O ser humano, por exemplo, quando está ainda na gestação, a gente chama de nascitura. Não sei se você já ouviu falar essa palavra, né? Ainda não é sujeito de direito, só passa a ser sujeito de direito após o nascimento com vida. Pronto, é a pessoa física ou pessoa natural, a gente usa mais o termo juridicamente pessoa natural, a Receita Federal chama pessoa física, né? E o outro sujeito de direito seriam as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser uma fundação, pode ser uma cooperativa, os órgãos do governo.
todos esses são pessoas jurídicas. Isso no direito interno. Nesse ponto 7, a gente estuda o direito internacional. É a mesma coisa? Obviamente não. E lembrando, personalidade jurídica é a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações. Essa personalidade jurídica, gente, é uma mão dupla. De um lado tem direitos e de outro lado tem obrigações. Então, no direito interno, a pessoa natural ou pessoa física e as pessoas jurídicas. No direito internacional, existe uma posição majoritária hoje pelos pesquisadores da área, que a gente chama de doutrina, e pelos tribunais internacionais. Para esses, haveriam 3 entidades que seriam sujeitos de direito no âmbito internacional, ou seja, trocando em miúdos, no popular, que podem adquirir tanto direitos quanto obrigações no âmbito internacional. O primeiro deles seria os Estados soberanos, que existem aproximadamente 200 do mundo, mas ninguém sabe exatamente quantos. As organizações internacionais, também ninguém sabe exatamente quantas tem no mundo, mas aproximadamente o mesmo número de estados, ou seja, 200. Organização internacional, gente, o conceito mais simples que a gente tem é que é uma associação formada por estados soberanos com finalidade política ou técnica. Perceba, é uma associação, mas ela só é formada por estados soberanos e ela pode, a grosso modo, ter ou uma finalidade política, como a ONU, a União Europeia, a OTAN, ou uma finalidade mais técnica, como a OMS, o FMI e outras entidades também. E, por último, a pessoa natural, os indivíduos particulares. Hoje, a posição majoritária internacionalmente, ou seja, adotada pela maioria dos autores e pelos tribunais, é que a pessoa natural também é sujeito de direito internacional. Bem, então, repassando um pouquinho aqui. Os estados soberanos, pessoal, são aquelas entidades dotadas de 3 ou 4 elementos, a depender do autor que vocês leem, né? A gente viu um pouquinho disso da primeira entidade. Ela tem que ter povo, território e governo soberano. Porém, eu chamo a atenção de vocês que Estado soberano não é a mesma coisa que Estado membro de federação. Estado membro de federação como Pernambuco, São Paulo, nos Estados Unidos, o Texas, a Califórnia, né? Eles não são sujeitos de direito internacional, tá? O que são os Estados soberanos. Por exemplo, os Estados Unidos é sujeito de direito internacional. A República Federativa do Brasil também é. Mas é a República Federativa do Brasil em geral. E República Federativa do Brasil não é o governo federal, tá, gente? A Constituição do Brasil diz que a República Federativa do Brasil é formada pela União, que seria o governo federal, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, perceba, o Estado soberano é tudo junto e misturado. E por que a pessoa confunde com a União, que é o governo federal? Porque quem representa a República Federativa do Brasil, e isso porque está na nossa Constituição, é a União. Então, por exemplo, os diplomatas no Brasil são servidores públicos federais. Se um Estado quiser celebrar, ele não pode celebrar um tratado, um Estado, por exemplo, o Estado de Pernambuco, ele não pode celebrar um tratado com o governo de um Estado estrangeiro. Então, ele tem que fazer isso sempre através da União, ele não pode fazer diretamente. A União representando a República Federativa do Brasil como um todo, né? Ela representa todos os estados. Então, perceba, os estados membros da federação, eles não têm capacidade de celebrar tratados. Eles têm que fazer isso através da União, que representa tudo. No entanto, eles podem estabelecer parcerias com outros estados, né? Podem. E aí entra um filão para vocês que querem ser profissionais de RI. Por quê? Porque isso permite a paradiplomacia, né? E a paradiplomacia é um dos campos hoje mais importantes para o profissional das relações internacionais, entenderam? Essas parcerias, intermediação, por exemplo, de contratos internacionais. Então, o Estado de Pernambuco quer comprar respiradores para a pandemia do Covid lá na China. Isso, eu Isso aí lembrei da situação do consórcio Nordeste, quando os estados do Exatamente. Nordeste se uniram para entrar
em contato com a China, já que o posicionamento do Brasil não estava sendo tão suficiente. Pronto, perfeito. Aí é uma situação de paradiplomacia, só que ali, gente, não é através de tratado, é através de contratos internacionais. Então, se faz gestão junto à embaixada chinesa para que, sua vez, intermedie junto às empresas, mas aí são situações de contratos internacionais. Aí está dentro desse âmbito do que a gente chama da paradiplomacia, que, como eu disse, é um dos campos de trabalho hoje mais importantes para vocês. Porque praticamente é uma necessidade. Hoje em dia, um município que é bem organizado, não falo nem estado, mas um município que é bem organizado, ele tem que ter profissionais que cuidem desse aspecto de paradiplomacia e de cooperação internacional. Porque ele perde muita oportunidade se ele não fizer isso, né? E o que é interessante que em Caruaru, quem começou com esse trabalho de paradiplomacia foram os nossos alunos, os egressos da nossa instituição, né? Que começaram a trabalhar isso aqui na prefeitura de Caruaru e hoje várias prefeituras da região já têm o profissional para trabalhar em cima dessas atividades paradiplomáticas. Sim, gente, aí prosseguindo, as organizações internacionais, que a gente já falou, né, são essas associações formadas por estados soberanos. Depois a gente vai ver a diferença dela para a ONG, que é um assunto que eu mais exploro nas provas e que vocês precisam saber qual é a diferença de organização internacional para a ONG. Não é a mesma coisa, viu? São bem diferentes. E uma das coisas que vocês podem notar agora de antemão é o seguinte: as organizações internacionais, gente, sempre elas são criadas por tratado e elas são formadas por estados soberanos. A ONG não. ONG ou é formada por empresa, ou é formada por pessoas, ou é formada por outras associações, e jamais elas são criadas por tratados. E por último, a pessoa natural. Uma coisa que eu chamo também a atenção de vocês é que a pessoa natural é o sujeito que tem menos prerrogativas no âmbito internacional. Mas, na verdade, quem tem mais prerrogativas é sempre o Estado. As organizações, as prerrogativas dependem do tratado que a criou. Né? Você tem organizações internacionais que têm um número de competência muito grande, como acontece com a União Europeia. Por outro lado, você tem organizações internacionais mais modestas, como, por exemplo, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que trabalha mais com a questão da difusão do idioma do que realmente questões políticas, questões de apoio financeiro, né? Trabalha mais com os idiomas. Então, organizações internacionais, o poder dela varia de acordo com o seu tratado constitutivo. Já a pessoa natural, não. A pessoa natural, ela tem pouquíssimas prerrogativas no internacional. Por exemplo, não existe, acho que eu já falei isso na turma de vocês, não existe direito de vir no âmbito internacional. O único país obrigado a admitir uma pessoa é o seu país de origem. O resto, não. Um visto, mesmo que você tenha um visto, por exemplo, tem um visto para os Estados Unidos de 10 anos, eu tenho. Se vence ano que vem, em 2021, né, eu tirei 2011, mesmo que eu chegasse, eu podia chegar hoje nos Estados Unidos e ser negado o visto, e eles não precisam nem fundamentar porque negaram. O visto é válido, porque o visto ele não gera direito adquirido, o visto só é expectativa de direito. Se ele gerasse direito adquirido, eu podia até ingressar na justiça se não fosse admitido, já que eu tenho o visto válido, né? Mas não. E também percebam, a legislação americana, ela não obriga que seja fundamentada a negação do visto, mesmo quando você já tem um visto válido previamente. Então, a pessoa natural Ô, não pode... professor, Oi, pode perguntar. você falou a respeito da questão do visto, mas se por um acaso eu tenho a nacionalidade americana, seja ela adquirida pelo casamento entre um brasileiro e um americano, eu ainda me encaixo nesse requisito que você está falando? Não, porque se você tem a nacionalidade americana adquiriu por casamento, por exemplo, você passa a ser americana naturalizado também. Aí o nacional naturalizado, ele também não precisa de visto para ingressar no país, entendeu? Uhum. Porque aí ele passa a ser nacional. Lembrando, quando você se naturaliza em um país, você passa a ser nacional, normal, e só tem algumas coisas que você não pode exercer, alguns cargos que você não pode ocupar.
Por exemplo, você não pode ser presidente da República. No caso do Brasil, não pode ser diplomata. Nos Estados Unidos, é interessante, eles admitem que você seja diplomata se você for naturalizado. Aqui no Brasil, não. Mas lá também não pode ser presidente da República. Eu não sei se vocês já viram, tem um filme que é Stallone, ele tira a onda de Arnold Schwarzenegger, dizendo que mudaram a Constituição americana para que Arnold Schwarzenegger pudesse candidatar a presidente, porque ele pode ser governador, porque ele é americano naturalizado, né? Ele é austríaco. E ele não pode disputar o cargo de presidente. Um dos motivos que ele nunca se candidatou, né? Ele foi governador da Califórnia 2 vezes, saiu com bom índice de aprovação, mas por ser naturalizado, ele não pode ser presidente. Aqui no Brasil, oficial das Forças Armadas, diplomatas, presidente da República não pode ser pessoas naturalizadas, né? Mas o resto dos direitos é igual. Você vota, tem a obrigação de votar, claro, não precisa renovar visto, porque você passa a ser um nacional do país, né? Você tem todos os direitos do nacional, com exceção desses que a própria Constituição veda. Outra coisa, pessoal, a pessoa natural, ela só pode processar um Estado soberano num tribunal internacional, por exemplo, se sofreu uma violação aos direitos humanos e não foi devidamente apurada internamente, se aquele Estado aceita a jurisdição do tribunal. Por exemplo, se um brasileiro sofreu uma violação aos direitos humanos nos Estados Unidos, ele não pode procurar o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque os Estados Unidos simplesmente não aceitam a jurisdição. Já por outro lado, se um americano estivesse no Brasil e ele sofresse uma violação de direitos humanos e não fosse apurada, ele poderia perfeitamente procurar o sistema interamericano, porque o Brasil aceita a jurisdição do sistema interamericano. Então, resumindo, bem no popular, eu só posso processar um país no Tribunal Internacional se o país aceita. O professor, Pode perguntar. Sendo eu cidadão naturalizado americana, eu ainda continuo sendo cidadão de direito brasileiro e americano ou pertence a apenas um país? Não, eu entendo. No caso, para a legislação americana, e aí tem um imbróglio, mas eu vou explicar isso aí rapidinho. Para o direito americano, você continua sendo brasileira nata e americana naturalizada. Os Estados Unidos, como historicamente é um país de imigração, como você sabe, ele reconhece a nacionalidade originária da pessoa, entendeu? O Brasil só reconhece a naturalização, você pode perder a sua nacionalidade originária, perceba. No caso do Brasil, inclusive teve um problema de uma mulher nos Estados Unidos que matou o marido e fugiu para o Brasil, e o próprio STF disse que ela tinha perdido a nacionalidade. Eu achei que foi uma decisão muito arbitrária do STF, porque abriu um precedente para você caçar a nacionalidade originária dos brasileiros, porque se naturalizam voluntariamente, mas muitas vezes você se naturaliza para poder exercer direitos e a própria Constituição já prevê isso. Eu entendi que, no caso, foi para deportar essa mulher, porque ela tinha cometido assassinato lá, e ela veio aqui para o Brasil se esconder, né? Mas eu não gostei dessa decisão, entendeu? Mas, assim, para o governo americano, você pode manter as duas. O problema está aqui no Brasil, que, aliás, deviam fazer uma emenda constitucional resolvendo esse problema, né? Professor, eu não entendi, ela era brasileira ou estadunidense? Ela era brasileira nata, porque, vejam só, isso depois a gente vai estudar melhor. Acho que, inclusive, é no próximo período. Mas, assim, de antemão, eu já explico para vocês. Existem 2 tipos de nacionalidade. A nacionalidade que você nasce com ela, que é originária, e existe o naturalizado, que é aquela que você adquire depois. Essa mulher era brasileira por nascimento, originária, e adquiriu a nacionalidade americana via naturalização por casamento. Aí qual foi o problema? Ela matou o marido e veio para o Brasil. O STF decidiu que ela tinha perdido a nacionalidade brasileira porque ela tinha se
naturalizado voluntariamente, a Constituição só permite a naturalização que você mantenha, no caso, se você se naturalizou, por exemplo, para exercer direitos civis, porque precisava trabalhar, e aí eles não consideraram essa questão do casamento, tá? E a mulher foi deportada. Deportada não, foi extraditada para os Estados Unidos. Não foi nem caso de deportação, foi extradição mesmo. Então, se você se naturaliza casando com uma pessoa de outro país, você perde a nacionalidade brasileira? Pode perder, sim. Não estou dizendo que perde, porque eu acho que essa questão ainda não está bem resolvida, não. Mas pode perder, sim. Claro, tem algumas exceções como Portugal, mas sim, gente, outra coisa também, antes da gente voltar aqui, mas não se preocupe não, que a gente vai estudar isso, nem que seja no próximo semestre, porque o assunto nacionalidade é de direito internacional privado. Um detalhe bem importante é o seguinte, poucos países hoje você adquire nacionalidade por casamento, tá? Estados Unidos é uma exceção. A maioria não se adquire. Facilita. Porque se você é casado com uma pessoa do país, no caso do Brasil, por exemplo, você não adquire nacionalidade brasileira se casar com um brasileiro. Facilita, mas não adquire automaticamente, como nos Estados Unidos, né? Que, aliás, eu acho que os Estados Unidos vão acabar com essa farra, porque, como vocês sabem, tem muita fraude. Certo, gente? Mais alguma pergunta sobre isso? Pronto. Não. Vamos voltar aqui. Para Rezec é um autor importante porque ele foi ministro do STF e juiz em Haia da ONU, né, da Corte Nacional de Justiça. Na visão dele, só existem dois sujeitos de direito internacional. Os Estados soberanos, a Santa Sé equiparada, que possui personalidade jurídica originária, e as organizações internacionais, como a ONU, a OIT, a OEA, a FAO, com personalidade jurídica derivada. Para Rezec só existem esses dois sujeitos. A posição dele é minoritária, mas é uma minoria importante, que só admite esses dois sujeitos. Os Estados soberanos, a mesma coisa que a gente já ouviu falar. A Santa Sé é equiparada a Estado soberano para todos os fins. Eles têm personalidade jurídica originária. Por que originária? Porque deu origem aos demais e porque vem de uma coisa que a gente chama de poder constituinte originário, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O poder constituinte originário é um poder político que dá suporte à Constituição, que ajuda no momento de criação da Constituição e que fundamenta o Estado, né? No Brasil, não sei se vocês sabem, a gente teve a Assembleia Constituinte de 1986 a 1988, que elaborou nossa Constituição Democrática. A Santa Sé, eu não lembro se eu falei na turma de vocês, é a pessoa jurídica internacional que representa simultaneamente o Vaticano e a Igreja Católica. Não confunda o Santa Sé com o Vaticano. Por quê? Porque a Santa Sé existe desde a Idade Média. E o Vaticano, como a gente conhece hoje, só existe desde 1929. A Santa Sé, gente, ela já teve territórios no qual ela exerceu sua soberania em vários lugares do mundo, como, por exemplo, Avignon, na França, Malta, Chipre, além de todo o centro da Itália, que eram chamados estados papais. Esses estados papais eles foram incorporados ao reino da Itália na segunda metade do século XIX e a Santa Sé perdeu esses territórios. Em 1929 foi feito um tratado chamado Tratado de Latrão entre o governo italiano e a Santa Sé, reconhecendo a anexação desses territórios e, ao mesmo tempo, pagando a indenização. Essa indenização deu para criar o Banco Vaticano e concedendo a soberania simbólica do Vaticano, que é uma área, um quarteirão dentro de Roma, equivaleria a um bairro pequeno, né? Mais ou menos a extensão é como aí no campus, do campus 1 ao campus 2, mais ou menos, não sei se algum de vocês já foi, né? Mas não confunda o Santa Sé com o Vaticano. O Vaticano é a área no qual a Santa Sé exerce sua soberania e ela já teve muitas áreas para além do que a gente chama hoje do Vaticano, né? Todo o centro da Itália pertencia à soberania da Santa Sé, os estados papais. Acho que ia até a Emília-Romanha, Roma, a região ali do Látio, né? Fazia parte dos estados papais. E a Santa Sé, percebam, quando o reino da Itália incorporou os estados papais,
o próprio Reino da Itália reconhecia que a Santa Sé continuava, enquanto entidade, sujeito de direito internacional. Inclusive, tinha a lei das garantias papais, que estava dentro desse reconhecimento da Santa Sé. E bem, e as organizações internacionais, como a ONU, a OIT, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a FAO, que eu já trabalhei em projeto, é a Organização para a Agricultura e Alimentação, tem personalidade jurídica derivada. Por que derivada? Porque a personalidade jurídica das organizações deriva dos estados que as criaram. Toda organização internacional, gente, ela é formada sempre por um tratado. Toda tem um tratado. Por exemplo, a ONU tem a Carta de São Francisco, a União Europeia hoje é o Tratado de Lisboa, e assim por diante, né? Sempre. E aquele tratado é o estatuto dela. Para a RESEC, empresas e indivíduos particulares não possuem personalidade jurídica internacional. Em relação a indivíduos particulares, a posição dele é minoritária, né? Mas em relação a empresas, ele segue a posição dos autores. Apesar que Mauzuoli observa que empresas são sujeitos informais de direito internacional. Por quê? Uma empresa, pessoal, ela não tem um registro mundial. Mesmo que essa empresa seja transnacional ou multinacional, em cada país que essa empresa quiser funcionar, ela vai ter que se registrar de acordo com o direito interno do país. E eu não sei se vocês já notaram, vocês já compraram produtos de multinacionais ou de transnacionais, aí vem, não sei o que do Brasil Limitada, não sei o que do Brasil SA. Pronto, deixa eu pegar aqui, um segundo, pegar um negócio. Pronto, essa pasta de dente simples, Colgate-Palmolive, que eu ando na minha necessaire. Eu não sei se vocês já atentaram para olhar atrás dela. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Atentaram para olhar atrás dela que tem o seguinte, fabricado no Brasil por Colgate-Palmolive Industrial do Brasil Limitada. Mas, por outro lado, tem dizendo assim, importado e distribuído por Colgate-Palmolive do Equador, Colgate-Palmolive Bolívia, Colgate-Palmolive Peru, Colgate-Palmolive Companhia da Colômbia, etc, etc, etc. Reparem que é uma empresa só, acho que é de origem americana, não sei, quem souber aí me corrija. E que em cada país que ela funciona, ela tem que abrir um registro diferente, porque não existe, gente, um registro mundial de empresas. Então, em cada país que ela quiser operar, ela vai ter que se registrar de acordo com as normas internas daquele país. No caso, uma empresa multi ou transnacional que queira funcionar no Brasil, ela tem que se registrar em 5 lugares diferentes. Ela tem que se registrar na Junta Comercial, ela tem que se registrar na Receita Federal, no município, na Fazenda Estadual e também no Ministério da Justiça. Certo? Então, sempre é assim. Não há um registro mundial de empresas. Claro, vocês podem falar isso. Existem empresas que têm um faturamento superior ao de determinados países, com certeza. Mas, mesmo assim, em cada país que essa empresa quiser funcionar, tem que se registrar de acordo com o direito interno daquele país. Claro, autores focados nos direitos humanos defendem que os indivíduos particulares também são sujeitos de direito internacional. Como eu falei, a personalidade jurídica internacional da pessoa humana, ela é muito limitada no âmbito internacional. Não tem direito de ir e vir, o único país obrigado a lhe admitir sempre é o seu país de origem, né? E não há direito de ação, ou seja, você só pode processar um Estado num tribunal internacional se o Estado aceita ser processado através da ratificação do tratado que constitui aquele tribunal internacional. Do contrário, não é possível. Mas, hoje, predomina essa visão de que realmente a pessoa natural é sujeito de direito internacional baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. A Cruz Vermelha foi a primeira organização internacional no século XIX com natureza técnica e humanitária.
Hoje em dia, tem autores que dizem que a Cruz Vermelha não é organização, geralmente os autores mais novos, os autores mais velhos dizem que é organização. Qual é a minha posição sobre o tema? A Cruz Vermelha, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, é uma entidade que foi criada há aproximadamente 150 anos atrás. Apesar do nome, ela não tem finalidade religiosa. Inclusive, em países muçulmanos, ela chama-se Organização do Crescente Vermelho, né? Essa entidade, ela foi criada primeiramente para socorrer soldados de qualquer nacionalidade em guerra. Hoje em dia, ela atua não só em guerras, mas em catástrofes naturais, em eventos. Acho que na pandemia agora ela está trabalhando também. E ela socorre qualquer pessoa de qualquer nacionalidade ou até sem nacionalidade, como os apátridas. Essa entidade, pessoal, primeiro, ela é criada por tratado, e não só um. Existem várias conferências de Genebra que dão prerrogativas para ela atuar. E aí, percebam, como organização internacional, ela é criada por tratado. E por que as pessoas dizem que ela é ONG? Porque ela não é dirigida pelos Estados soberanos. Ela é dirigida, a cúpula, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é dirigido por 7 suíços. Por que suíços? 2 motivos, né? O fundador da Cruz Vermelha era suíço, Henri Dunant, que eu acho que eu já falei um pouquinho dele na turma de vocês, né? E a Suíça é um país neutro. Então, por exemplo, na época que ela foi criada, seria complicado se ela fosse criada por cidadãos de países beligerantes daquela época, como, por exemplo, do Reino Unido ou mesmo do Império Alemão, né, que eram estados que viviam em constante estado de guerra. Mas é uma curiosidade que eu não sei se vocês já atentaram. Apesar da fama de beligerante dos alemães, o Reino Unido, principalmente nessa fase do século XIX, foi o país que mais entrou em conflito com outros estados. É porque a Alemanha tinha aquela cultura prussiana, militarizada, né? Mas o Reino Unido, realmente, ele, durante o século XIX e começo do século XX, foi o país que mais entrou em conflitos, até porque o Império Britânico, nesse tempo, era o maior império do mundo, né? Então, eles tiveram conflitos com quase todos os países do mundo, né? Em 1812, por exemplo, os ingleses incendiaram Washington, invadiram e incendiaram Washington nos Estados Unidos. A chamada Guerra de 1812, né? Teve problemas aqui com o Brasil, né? A questão Christie, que acho que a gente vai comentar depois, e a própria pressão que o Reino Unido fazia para a abolição do tráfico de escravos, né? Chegou a prender navios dentro do mar territorial brasileiro. Mas, enfim, pessoal, a Cruz Vermelha, ela mistura características de organização, como, por exemplo, ser criada por tratado, com característica de ONG, ser dirigida por pessoas naturais que não representam os estados soberanos. Agora, eu entendo, sim, que a organização internacional, como os autores mais velhos, como Hildebrand Dacioli, porque ela é criada por tratado, e os tratados dão prerrogativas até para a atuação dela. Classificação de Charles Rousseau. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. No caso, a Cruz Vermelha vai ser a única exceção? Dos que eu conheço, sim. E olha, apesar que eu conheço muito, sim. Ela é uma das exceções, assim, que não é dirigida diretamente pelos estados, né? Mas é dirigido por pessoas que não representam... Porque, veja, claro, qualquer organização como a ONU, a OMS, é dirigida por pessoas, só que aquelas pessoas representam ou são indicadas por estados soberanos, né? Na Cruz Vermelha, não. Então, no caso, a gente pode considerar as ambas coisas? Tanto ONG como organização internacional? Eu acho que é interessante vocês... Pronto. Uma dica que eu vou dar para vocês: tomem uma posição que vocês acharem mais fundamentada e diga assim: eu me filio à posição desse autor. Por exemplo, nesse caso, eu me filio à posição de Hildebrand Dacioli, que acha que é organização internacional. Aí outros de vocês podem, não, mas eu fico com o Mauzuoli, que acha que é uma ONG. Entenderam? Fundamentem no autor. Eu disse assim, olha, eu vou com esse autor. E percebam, eu uso mais Mauzuoli, mas nesse ponto eu discordo dele. O autor que eu mais uso é Mauzuoli hoje. E acho que é o melhor autor da área hoje no Brasil. Mas aí eu não concordo 100% com ele, né? E nesse caso eu não concordo, não. Eu acho que a Cruz Vermelha, por ser criada por tratado, é uma organização internacional. Mas ela é muito antiga, gente. Ela também tem isso. Tem mais de 150 anos. Foi criada em 1864.
Então, ela mistura, até por ser tão velha, ela mistura características de ONG com características de organizações. Pronto, mais alguma pergunta sobre essa questão da Cruz Vermelha? Não. Então, vamos falar da classificação de Charles Rousseau. Charles Rousseau, que não é um filósofo, é um autor francês do século passado. Para ele, existem 4 sujeitos de direito internacional. Primeiramente, as coletividades estatais, que seriam os estados soberanos, igual que a gente já falou. Segundo, as coletividades interestatais, as organizações internacionais, porque elas são formadas entre estados, percebam, né? Terceiro, as coletividades não estatais, que seriam os movimentos de libertação nacional. E quarto, os indivíduos, né? A pessoa natural, e ele cita o exemplo do caso da pessoa que denuncia o Estado em organizações internacionais, geralmente por violações aos direitos humanos. Percebam que a posição dele diferencia da posição majoritária em relação a esse terceiro item, coletividades não estatais. A maioria dos autores não reconhece essas coletividades estatais como sujeitos de direito internacional. Eles colocam como sujeitos especiais ou informais, que aqui entra beligerantes, esses movimentos de libertação nacional, como a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e até movimentos como o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. Só que a maioria dos autores não reconhece. Por quê? Porque muitos desses movimentos usaram o terrorismo como meio de ação. O próprio IRA, a OLP, são exemplos disso, né? O IRA é bem interessante o caso, não sei se você já ouviu falar do IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. Até o final dos anos 90, pessoal, o IRA tinha uma situação de guerra civil na Irlanda, nas Irlandas, né? Entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Isso só foi possível, só terminou a partir de acordos no final dos anos 90 entre o governo do Reino Unido, o IRA e o governo da República da Irlanda, no qual ficou acertado aquela questão, dos pontos era não haveria mais controle de fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. E percebo que esse era o ponto, o calcanhar de Aquiles do Brexit. Por quê? Tudo bem, enquanto todos estavam dentro da União Europeia, não tinha o menor problema de ter fronteira entre o Reino Unido e a República da Irlanda, entre a Irlanda do Norte, que era parte do Reino Unido, e a República da Irlanda. Porém, saindo do Reino Unido da União Europeia, como é que vai ficar? Esse era o principal problema do Brexit. E um detalhe, né? Até de vez em quando tinha alguns alunos que perguntavam para mim, professor, por que só tem terrorista muçulmano? Eu digo, você sabia que até o final dos anos 90 tinham terroristas católicos na Irlanda e ninguém perguntava se todos os terroristas eram católicos? Jamais passava pela cabeça de uma pessoa. E o pessoal do IRA, católico e terrorista. Né? E fizeram vários atentados terroristas no Reino Unido até os anos 90, final dos anos 90 tinha, gente. Inclusive, vocês podem assistir aquela série da Netflix, The Crown. Nessa última temporada tinha o tio do marido da rainha, né, Lord Mountbatten, que foi feito por aquele mesmo ator que fez o patriarca da família Lannister em Game of Thrones. Excelente ator. Como é que é o nome dele, meu Deus? Você que... Pronto, Charles Dance. Charles Dance, excelente ator, né? Pronto, o Lord Mountbatten, que ele faz o personagem na série, foi assassinado pelo IRA. Eles botaram a bomba na lancha dele. Aí explodiu. Bum! E eram católicos. Ninguém jamais perguntava, ei, por que só tem católico? E aí, gente, reparem coisas que brasileiro faz. Várias bandas da Irlanda fizeram músicas retratando essa situação de guerra civil que existia no país. Por exemplo, tem a música do YouTube Sunday Bloody Sunday, que retrata o Domingo Sangrento, que ocorreu nos anos 70, no qual o exército britânico abriu fogo contra uma manifestação, uma passeata de católicos. E tem aquela outra música dos The Cranberries, eu não sei se vocês conhecem a banda, que tem a música Zombies. Eu não sei se eu passei na turma de vocês a música, não. Passou. Eu passei, né? Que a música Zombies, depois reparem na letra,
fala da morte de 2 crianças inocentes durante um atentado organizado pelo IRA. Mas é exatamente isso, é a temática, né? E aí vem um sambô da vida e faz um sambão em cima de uma música que retrata uma situação de guerra civil, né? Brasileiro é cada uma, né, gente? Sim, mas prosseguindo aqui, alguma pergunta sobre essa classificação? Não, do movimento de libertação. Entenderam, né? A maioria dos autores não reconhece porque muitas vezes esses movimentos usam o terrorismo para alcançar seus objetivos. Gente, pronto, agora vamos falar melhor. As organizações não governamentais, ONGs, são diferentes das organizações internacionais, OIs ou ORGs, depende do autor. Tem autor que coloca OI, tem autor que coloca ORG. Organização não governamental, você pode dizer, é óbvio. Uma não tem governo, já diz o nome, por isso que é ONG. E a outra tem governo. Não, não é tão óbvio. Por quê? Porque a gente tem várias ONGs que atuam internacionalmente. E as pessoas confundem. Claro, todo mundo sabe, por exemplo, que o Greenpeace é uma ONG, não é organização internacional. Mas o problema, e aí não estou lembrado quem perguntou no começo, a questão da Associação Asiática de Futebol. Essas entidades esportivas são ONGs. Eu não conheço nenhuma que seja organização. As pessoas pensam, por exemplo, que a FIFA é uma organização internacional e de vez em quando até alguns alunos perguntam, professor, é verdade que a FIFA tem mais estados soberanos que a ONU? Eu digo, não, não é verdade, até porque a FIFA não tem estado soberano, ela tem federações de futebol. Então, por exemplo, pensem no caso do Reino Unido, que a gente estava falando. O Reino Unido, ele é um estado soberano só. Claro, formado por 4 países, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Porém, a nacionalidade é única, é britânica. O que é diferente aí é a sua naturalidade, né? A pessoa é natural do País de Gales, mas a nacionalidade é britânica, é uma só. Já na FIFA, como não congrega Estado soberano, reparem, na FIFA, cada país tem sua federação de futebol independente e cada um joga independente na Copa. Na Copa não é o time do Reino Unido, é o time da Inglaterra, é o time da Escócia, é o time do País de Gales e da Irlanda do Norte, que jogam em separados. A FIFA, gente, eu já li o estatuto dela e vocês podem procurar no Dr. Google, ela é uma associação civil suíça, só isso. A CBF, quem representa o Brasil, pronto, a camisa da seleção brasileira não representa em nada o Estado brasileiro, graças a Deus. A CBF, gente, ela é uma entidade privada, eu li o estatuto, ela é uma associação civil também, ela não é uma entidade pública. Na última Copa do Mundo, eu até lembro de post de aluno nosso, indignado porque a CBF tinha fretado um voo de luxo para o Brasil jogar um amistoso em Londres, antes da Copa, né, aqueles amistosos que tem. Só que é uma entidade privada, claro, é uma entidade privada e é muito envolvida em corrupção, porque geralmente eles fazem contratos com o poder público para sediar eventos, e também são entidades que movimentam quantias bilionárias, principalmente através desses contratos para transmissão de eventos, gente. A quantidade de dinheiro que rola ali ninguém faz ideia, assim, exatamente. Então, tanto a FIFA quanto a CBF são entidades que enfrentam processos em relação à corrupção dentro e fora do Brasil. Estados Unidos, na Suíça. Não sei se vocês viram que há pouco tempo um diretor da CBF que estava preso na Flórida foi solto por conta da pandemia do coronavírus. Ele já tinha uns 80 anos e aí acharam por bem liberar ele de vez. Acho que era o Marinho. Então, gente, todas essas entidades esportivas são ONGs. Elas não representam o país, tá? Elas representam federações esportivas que são associações privadas. Outro exemplo também que a gente tem, que as pessoas confundem muito, seria as associações científicas. Eu faço parte de uma, não sei se já disse a vocês, que é a IPSA, que é a Associação Internacional de Ciência Política. Desde 2012 eu faço parte dessa entidade, já fui a inúmeros eventos, já participei de reuniões, Canadá, a sede é no Canadá, em Montreal.
Irlanda, Espanha, Polônia. No mês de julho agora era para ter o Congresso Mundial, mas foi adiado para ano que vem. Eu ia, inclusive, presidir uma mesa, né? Gustavo também, Vanus também ia participar. Quem mais? Uma porção de professores da nossa instituição ia participar. Eu ia presidir uma mesa, Gustavo ia presidir outra, né? E esse tipo de associação científica internacional também são entidades privadas. São formadas por pessoas, né? São formadas por estudantes e pesquisadores daquela área. A IPSA, que é uma entidade excelente, né? Uma entidade muito bem organizada. Eu gosto muito de participar, porque você tem acesso a muita coisa, material. Eles mandam, tem uma revista ali, uns livrinhos verdes que dá para ver de longe. Eles mandam a cada 3 meses para mim, né? Além de eu poder acessar no site todas as informações. Então, vamos aqui prosseguir. Então, essas ONGs, ainda que atuem internacionalmente, não possuem personalidade jurídica internacional. Elas são regidas pelo direito interno. O Greenpeace, no caso, é uma fundação com sede nos Países Baixos. Eu digo isso porque eu já orientei o TCC de uma aluna de RI sobre o Greenpeace. Embora, claro, algumas organizações as admitam como membro observador, porém, sem direito a voto, tá? Sem direito a voto. E, por último, para a gente encerrar essa parte de exposição de hoje, e aí eu fico à disposição depois de quem quiser tirar alguma dúvida sobre a prova, o poder de... alguma pergunta sobre ONG, gente? Não? Não. Posso prosseguir, né? Faço o exercício de fixação, que inclusive a gente tem ONG lá. Esse exercício também é interessante para testar os conhecimentos, né? E aí vocês recebem a pontuação só por fazer, não precisa acertar nada. Só para testar os conhecimentos mesmo. O poder de celebrar tratados das organizações internacionais está disciplinado pelas convenções de Viena sobre direitos tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Esse tratado a gente pode resumir no seguinte: uma organização só tem poder de celebrar tratados se o seu estatuto assim estabelece. Se não estabelecer, não tem. E o poder negocial dela, ou seja, o poder dela celebrar tratados, é limitado pelo seu tratado constitutivo, ou seja, pelo seu próprio estatuto. E aí, voltando aqui um pouco ao que a gente estava falando no começo, reparem que o único sujeito pleno de direito internacional que tem mais prerrogativas realmente é o Estado soberano, que as organizações são limitadas pelo seu estatuto. E a pessoa natural nem se fala, né? Pessoa natural é quem tem menos prerrogativas no âmbito internacional, não possuindo nem o direito de ir e vir. Porque eu não sei se vocês estudarem essa introdução, um dos direitos mais básicos que a gente tem é o direito de ir e vir. E mesmo esse direito de ir e vir, ele não é garantido no âmbito internacional. Pra vocês terem ideia, né? E pronto, gente. Alguma dúvida em relação a esse assunto que eu apresentei? Não, né? Não. Ô, professor, eu posso fazer uma pergunta em relação à prova? Pode. Se você quiser, inclusive, eu comento a prova. Algumas questões. Seria ótimo também. É só porque eu respondi a segunda questão sobre tratados internacionais. Aí o Uhum. senhor colocou uma observação só na minha resposta que eu falei que o tratado era temporário e não permanente. Aí eu queria saber o porquê ele não é temporário. Porque eu fui Certo. analisar mesmo assim depois e continuei sem entender. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a prova aqui de vocês e vou comentar questão a questão, explicando o que é que eu queria que fosse respondido e o que é que seria, porque não seria, entendeu? Pronto, tá certo. Obrigada. Tá certo? Pronto, então a gente faz isso. Aí, no final, se por acaso a gente precisar alterar a nota de alguém, né, aí a gente altera, não tem problema não. Vamos ver aqui, terceiro RI, terceiro RI, terceiro RI. Terceiro.
Vamos voltar a apresentar para mostrar a prova a todos. Pronto. Essa aqui é a avaliação de vocês. Na primeira, vou comentar questão a questão. A primeira questão, pessoal, em relação à Índia, indica claramente que a Índia adota o dualismo. Por quê? Porque é exigido que o parlamento indiano, né, ele deve aprovar a legislação para implementar os tratados de direito interno, ou seja, ele exige a incorporação. Os tratados internacionais não se tornam automaticamente parte do direito nacional da Índia, e o parlamento deve aprovar a legislação para implementar os tratados de direito interno. Então, ele não entra automaticamente, e aí entra naquela questão do dualismo, que precisa haver uma incorporação da legislação para entrar em vigor. Então, a resposta em relação à Índia era dualismo. Mas eu acho que poucos vocês fizeram. E também uma coisa também que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu só dou 5 numa questão se ela estiver perfeita. Se ela não estiver perfeita, ela pode tirar, dependendo do grau que eu avaliar, de profundidade. E o que seria essa perfeição? A perfeição, inclusive, em termos de redação, tá? Porque eventuais erros de digitação, ou se não seguir a formatação conforme e foi especificado nas instruções da prova, aí eu retiro uma pontuação proporcionalmente. Então, a primeira resposta era trabalhar a questão do dualismo, né? A segunda questão, que eu acho que foi isso que a nossa colega... Ô, professor, Oi? rapidinho. A respeito dessa questão, da primeira questão, surgiu uma dúvida diante dos estudantes se ela viria a pertencer ao Common Law ou ao Civil Law, porque alguns sites indicavam que ela ainda pertencia aos dois. Sabe qual é o problema? É que a Índia foi colônia britânica durante um bom tempo e boa parte dos juristas indianos estudaram no Reino Unido. Só que a Índia, como acontece em outros lugares como a China, ela mistura 3 influências. Na China não, mas no caso da Índia, ela mistura 3 influências do próprio direito tradicional indiano, do Common Law e do Civil Law. Assim, ela tem uma influência maior do Common Law, mas também ela tem elementos, porque como ela era uma ex-colônia, ela misturou no seu ordenamento jurídico influência tanto do seu direito tradicional como do Common Law, porque, pronto, Gandhi. Gandhi era advogado formado no Reino Unido, não sei se vocês sabem disso. Então, a elite indiana estudou no Reino Unido. Né? A elite indiana... Então, seria correto falar que ela pertence ela tem um pouco de cada. Common Law? Assim, eu diria que ela tem influências de todos eles. Ok. Ok? Ela tem influência de todos eles. Pronto. Sim, aí como é que a gente estava falando? Pronto, mais alguma pergunta da primeira questão? Não? Não, né? Não. Pronto. A segunda questão, pessoal. Vamos ver se a gente consegue abrir dessa vez o link. Interessante. Interessante. Eu lembro que quando estava na época da prova não conseguia, né? Não sei se vocês lembram Foi, a disso. gente estava sem acesso aos E links. não sei se vocês notaram agora, eu acho que foi uma falha naquele momento, do próprio site de Itamaraty, né? Provavelmente. E vocês notam aqui que eu entrei de primeira. Pronto, gente, deixa eu explicar. O que é que dá para dizer desse tratado? Primeiro, ele é um tratado bilateral porque ele foi celebrado por 2 partes, Brasil e Países Baixos. Aí, lembrando, Países Baixos é o que popularmente a gente chama Holanda, só que os próprios Países Baixos estão fazendo uma campanha internacional para que deixe de chamar de Holanda, né? Chamem Países Baixos. Então, primeira coisa, ele é bilateral, tem 2 partes. Segunda questão, esse tratado, pessoal, é um tratado-contrato.
Por quê? Porque ele regula questões específicas entre as partes, no caso, o serviço aéreo. E por que ele é um tratado permanente? Porque não se estabelece nele um prazo de duração. Algumas pessoas confundiram, mas aí eu vou mostrar no próprio tratado, por isso que também eu abri. Algumas pessoas confundiram o prazo de denúncia para entrar em vigor com o prazo de duração. Aquele ali é o prazo de denúncia, tá? Ou seja, se uma das partes quiser sair do tratado, aí ela tem que respeitar aqueles 12 meses. Não é que o tratado dure 12 meses, viu? E aí teve gente que confundiu isso na prova de vocês. Vamos lá para o final do tratado? Pronto. Vocês estão vendo aqui, eu vou selecionar artigo 20, né? Duração e denúncia. Primeiro, qualquer parte poderá, a qualquer tempo, notificar outra parte por escrito, por via diplomática, de sua decisão de denunciar esse acordo. Denunciar, lembrando, é sair do tratado. Tal notificação será simultaneamente comunicada à Organização da Aviação Civil Internacional. Nesse caso, esse acordo expirará após o prazo de 12 meses. Esse prazo não é o prazo de duração do tratado, é o prazo para a saída entrar em vigor, entenderam? Por exemplo, no caso da União Europeia, o Tratado de Lisboa, eram 2 anos após a denúncia para o Estado ser considerado ter saído da União Europeia. Entenderam? Acho que aqui eu respondi a pergunta da colega que estava falando, porque eu disse que não era temporário. Porque eu acho que você confundiu o prazo de denúncia com Ela o prazo falou de que entendeu. duração. Entendeu? Ela falou que Então, entendeu, sim. aqui, então dá para dizer basicamente 3 coisas. Esse tratado é bilateral, é contrato, porque diz respeito a interesse recíproco entre as partes, e é permanente, não é temporário, que ele não tem um prazo de duração. O prazo que se menciona é o prazo para denúncia. Acho que outras pessoas também erraram. A terceira questão, do ponto 4, seria em relação a vícios de consentimento. Esse caso aqui, o vício de consentimento presente, acho que quem fez acertou. A pontuação aí variou de acordo com a redação ou com a formatação que colocou, mas aqui era muito simples. O vício de denúncia em relação à prisão de Francisco I por Carlos V seria o coação sobre o representante do Estado, né? Porque o rei da França, ele ficou aprisionado pelo imperador Carlos V, e depois ele se negou a cumprir o tratado, né, dizendo que ele tinha assinado aquele tratado porque ele foi feito prisioneiro. Então ele estava certíssimo aí foi feita a coação, gera a nulidade, né? Eu não estou lembrado agora se a nulidade é absoluta ou é relativa. Mas aí, como a prova era consultada, seria Eu o coloquei absoluta. Aí tem que olhar aquela classificação. Eu posso até olhar aqui, deixa eu olhar. Roteiro. Tem no roteiro, né? Dizendo se ela é absoluta ou relativa, porque aí é coação sobre o representante do Estado. Vamos ver. Uhum. É absoluta. É a nulidade de consentimento. Aí tem o efeito ex-tunc, que é como se ele nunca existisse. Eu não tinha decorado isso. Então, pessoal, aí era esse caso, também era relativamente simples. Sim, aí voltando lá, para a quarta questão, né? A quarta questão é do ponto 5, em relação à modalidade de extinção do Estado, a maioria também acertou. A questão da dissolução do Império Austro-Húngaro era o desmembramento de Estado, né? E especificamente aqui estava focado na Áustria e Hungria, porque a Áustria e a Hungria eram os dois principais. Porém, além disso, houve o desmembramento em relação a outros estados menores que faziam parte do Império, como, por exemplo, a República Tcheca, quem mais? A Iugoslávia, né? Que hoje é separada e é uma porção de pequenos estados, como a Croácia, a Bósnia, etc. E também, quem mais? Até trecho da Polônia, o Império Austro-Húngaro tinha. Era um grande império na área central da Europa. O ponto 6, pessoal, ele era um tratado que ele previa várias formas de resolução entre as partes.
No caso, ele colocava inicialmente 3 formas de resolução. Primeiramente, consulta e negociação direta. Caso não produzisse resultado, esse tratado entre Brasil e Chile, que é o acordo de cooperação para facilitação entre investimentos, aí sim seria usada a arbitragem. E o fato de indicar essa arbitragem já, por exemplo, afastaria a jurisdição de tribunais internacionais sobre o caso. E pronto, basicamente essa era a prova de vocês. E agora eu fico para atender quem tiver alguma dúvida específica, quiser fazer alguma reclamação, quiser verificar se teve pontuação em determinados assuntos. De antemão, eu já peço a todos vocês que façam sempre o exercício de fixação, como eu disse, para a presença e para somar meio ponto. Serão 6, viu? Eu sempre vou deixar com antecedência, mas serão 6 pontos diferentes. Claro, mais ou menos quando a gente chegar a um mês da prova. A prova de vocês acho que vai ficar mais ou menos para o meio de junho. Né? Ainda não sabemos se vamos retornar, mas a gente acha que, inclusive teve reunião, né? Acham que vai ser, já foi prorrogada até maio, essa situação pelo MEC, e a gente não sabe, por exemplo, ainda, mas a gente vai tocando o barco, porque a gente tem que seguir, prosseguir a vida, né? E essa situação, como vocês sabem, é uma situação inédita. Por outro lado, vocês estão vivenciando uma situação para se contar para os netos de vocês. É uma situação inédita. O mais próximo que a gente teve disso foi há 100 anos atrás, durante o período da gripe espanhola. Pronto, um tema interessantíssimo que dava um seminário arretado com o curso de RI era sobre a pandemia, fazendo uma comparação das duas pandemias, né? A pandemia de 1918 da gripe espanhola com a pandemia de hoje, 2020, do coronavírus. Aí até vou dar essa sugestão à coordenação. Vocês não acham um tema interessante, não? Seria bacana. Para fazer. E ver as implicações que houveram, inclusive nas relações internacionais, num período e no outro. E não sei se vocês sabem que o presidente do Brasil morreu de gripe espanhola, né? Não chegou a tomar posse. Ele tinha sido eleito, mas não tomou posse, não. Rodrigues Alves, segundo mandato, né? Ele não chegou Mas ali era vaso bom, porque você sabe que vaso ruim. Sim, gente, aí. Fica à disposição de quem quiser. Quem já quiser sair. Quem já quiser sair, pode sair. Ou boa noite, bom final de semana. Pode deixar aqui a sua presença, o seu boa noite. E fica à disposição de quem quiser. Bolsonaro, a quantidade de gente que ele teve contato com o coronavírus, se ele pegou muito leve. Né? Eu falo assim, mas, por exemplo, a irmã da minha esposa, ela tá com coronavírus. O marido dela teve, muito mais forte também. E só que ele já tem mais problemas de saúde, que ela tem minha idade, e ela deu fraquinha, febre e tal. Mas ele tá bem ruim. Ele não chegou a ter problema de respiração, mas pesado. Boa noite, gente. Boa noite. Quem quiser reclamar, tirar dúvida, a gente fica à disposição. Boa noite. Eu também acho, viu, Anabela? Acho que Bolsonaro é assintomático. Tem gente que tem, né? Tem gente que é assintomático, por isso que é a garantia de. Eu também acho, eu acho que ele pegou, mas ele foi assintomático. A quantidade de gente que ele teve contato. Boa noite, gente. Boa noite.